Senhor, irmãos. Amém. É um privilégio estar com vocês aqui esta noite. A igreja comemora 30 anos, é um aniversário, e eu estar envolvido aqui nesta festa, neste culto de adoração e de ação de graças, é um grande privilégio. E eu estou feliz também de rever vários irmãos que eu conheço já há muito tempo, e alguns acho que eu era solteiro ainda, quando eu os conheci. E graças a Deus que ao longo dos anos a fé foi mantida, guardamos a fé, guardamos a fé. E alguns de nós já estamos velhos demais para mudar, nós não vamos mudar mais não. Então nós, graças a Deus, não corremos o risco de virar Hare Krishna, de ir para a seita do Reverendo Moon, ou qualquer outra coisa maluca por aí, né? Graças a Deus. Estamos firmes em Cristo. Maravilha. Não por nosso mérito, mas porque Ele nos sustenta, Ele nos guarda. E eu quero convidá-los esta noite para lermos o Salmo 63 para a nossa reflexão. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade, a Tua bondade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas, para os chacais. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Este é um salmo que fala da solidão de Davi. Davi o escreveu quando fugia de Absalão, seu filho, depois de ter tomado o trono e ter se proclamado rei. Então trata-se aqui de uma avaliação honesta de um homem sobre suas condições, principalmente suas condições espirituais. Em 2 Samuel, capítulo 17, tem muito a ver com esse salmo. A Bíblia relata que Absalão ajuntou 12.000 homens para matar seu pai e ocupar o trono. Os exércitos se acamparam junto à montanha de Efraim e se prepararam para a guerra no dia seguinte. Em 2 Samuel, capítulo 17, versículo de 27 a 29, um grupo de pessoas trouxeram comida e outras coisas para Davi e para o seu exército. Trouxeram camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca. Então você imagina como eu, mineiro, me sinto ao falar aqui em queijo de leite de vaca. Tá? Pois eles sabiam, essas pessoas sabiam que o exército de Davi estava cansado, com fome e com sede no deserto. Vários eruditos da Bíblia creem que foi nessa ocasião que Davi escreveu esse salmo, Salmo 63. Ele estava encarando a morte, pois no dia seguinte enfrentaria um exército muito mais forte do que o seu no monte de Efraim. E é muito interessante que Davi, ele olhou em 4 direções para restaurar a sua comunhão e a sua intimidade com Deus
e encontrar forças para prosseguir. Nos versículos 1 e 2, ele olhou para dentro de si, para o seu interior. Nos versículos de 3 a 6, ele olhou para cima. Nos versículos de 7 a 8, ele olhou para trás, para o passado. E nos versículos de 9 a 11, ele olhou para o futuro, para a batalha diante dele no dia seguinte. Primeiro, veja como Davi olha para dentro de si e avalia de forma honesta a sua condição. Uma completa pobreza espiritual. E para descrever a situação, ele usa termos tais como sede, anseio, terra seca, terra exausta e sem água. E eu sei que há várias pessoas aqui esta noite, para não dizer muitas pessoas, que estão nessas condições. Nós hoje fazemos parte de uma geração de crentes empobrecidos na vida espiritual. A forma como o mundo vive hoje, a forma como a sociedade conduz, o nosso estilo de vida, e não tem como você evitar isso. Quem de nós pode evitar, nunca vai enfrentar o trânsito em São Paulo? Não tem como nunca enfrentar. Quem de nós que não precisa ficar na fila de um banco, ou um dia enfrentar a fila do INSS para aposentadoria? Nós somos vítimas de um sistema, de um estilo de vida que empobrece a nossa vida espiritual. Então, quando você olha, por exemplo, lá atrás, no início, na igreja primitiva, na era patrística, os pais da igreja, eles não tinham que ir para o aeroporto, eles não tinham que correr atrás de avião, horário, tudo isso. Eles raramente viajavam, então eles ficavam parados meditando. Então, quando você pega os escritos daqueles gigantes do passado, como Agostinho, Tertuliano e vários outros, e você compara com o que é produzido hoje, nós vivemos numa pobreza total. Então, nós não produzimos hoje aquilo que aquela geração lá atrás produziu, porque eles tinham um estilo de vida diferente. Quase todos os pastores que me ligam, eles me perguntam: e aí, Romero, na correria? Na correria? Está correndo muito? Tá? Porque todo mundo já está acostumado a viver na correria. E isso não é uma forma correta de se viver a obra de Deus. Eu creio que Deus precisa ter misericórdia de nós, pastores, obreiros e a igreja em geral, para que a gente comece a vigiar a nossa agenda, descongestionar a nossa agenda, marcar menos compromissos, cancelar aqueles que forem possíveis, para dar espaço para Jesus entrar na nossa agenda. Porque às vezes o Espírito Santo quer falar conosco, quer mudar a rota na nossa vida, tem algo para nos mostrar, tem alguma coisa a fazer conosco que vai nos enriquecer muito. Mas aí a gente abre a Bíblia para o Espírito Santo e diz: olha, segunda-feira de manhã não vai dar porque já tem esse compromisso. Ô meu filho, e segunda-feira à tarde? Eu estou mais ocupado ainda. E à noite? À noite eu vou no jantar assim. E como é que está a sua agenda na terça? E não tem tempo. Então não tem tempo. Então nós hoje somos parte de uma geração que vive na pobreza espiritual. Grande parte dos crentes hoje não leem mais a Bíblia. Vocês sabem disso. Se chegar numa igreja hoje, eu não vou fazer isso aqui, e perguntar quantos aqui já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez, muita gente não vai poder levantar a mão. Então nós vivemos numa pobreza espiritual muito grande. Precisamos que Deus tenha misericórdia de nós e mude a nossa forma, o nosso estilo de vida, a nossa forma de funcionar. Eu estava até conversando com o pastor Bittencourt aqui agora há pouco, que graças a Deus que os usos e costumes estão saindo da igreja. Estão caindo. Ele falou: já caiu, pastor. Eu falei: e pensar que um dia acreditei nisso e preguei nisso. Eu não gosto de usos e costumes, porque o que não tem base na Bíblia não tem como pregar, não tem como você defender. Eu sou um defensor da fé, eu não sou defensor de doutrinas humanas, eu sou defensor daquilo que o Espírito Santo inspirou aos seus santos apóstolos e profetas para escrever. E isso eu vou defender até a morte. Mas eu não tenho como defender doutrinas humanas. Doutrinas humanas. Mas houve uma época em que a proibição da televisão fez um bem muito grande para nós. Porque eu era solteiro na Assembleia de Deus,
Eu trabalhava na Embraer, eu ganhava bem, novo convertido na Assembleia de Deus, eu não podia assistir televisão. Então eu morava sozinho em um quarto, eu não tinha televisão, eu tinha um toca-disco. Toca-disco, aquele negócio, pegava aqueles discos pretos para tocar, desses cantores mais antigos. Então sobrava tempo para orar, sobrava tempo para fazer muita coisa para Deus. Agora, eu lamento que hoje vocês vão encontrar muitos crentes que eles estão vivendo na pobreza espiritual porque eles sabem tudo de novelas, mas se distanciaram da Bíblia. Pior ainda são os crentes que estão envolvidos com Big Brother. Aí é pior ainda, porque aí é o lixo do lixo. Aí não tem condições. Então, é um tempo de muita pobreza espiritual. E Davi também, ele sentiu essa pobreza espiritual. E repetindo, ele descreve isso como sede, anseio, terra seca, terra exausta, sem água. É assim que você se sente? É dessa maneira que você está? É assim que tem sido a sua caminhada? Olha, eu vou até dizer uma outra coisa aqui. Eu não preparei isso para falar, mas eu vou falar. Aqui tem até casais que estão brigando um com o outro, e não é revelação não, irmãos. Isso é a realidade. Porque pararam de ler a Bíblia. Pararam de investir na vida espiritual. Quando você vê um marido agredindo a esposa o tempo todo, e a esposa também dando troco, é porque os dois não estão bem com Deus. Não é que eles não estão bem entre eles, não. Eles não estão bem com Jesus. Porque na hora que você estiver bem com Jesus, você vai mudar a sua forma de tratar as pessoas. O cristão que vive dando patada nos outros, o cristão que começa a gritar, o pastor que oprime a ovelha que desrespeita o pastor, não é que eles estão tendo problema entre eles, o problema é com Deus. Porque quando a gente acerta o passo com Deus, quando o fruto do Espírito está na nossa vida, paz, mansidão, bondade, alegria, nós não vamos sair por aí dando patada nos outros, de maneira alguma. De maneira alguma, nós vamos amar como Cristo amou, nós vamos amar como Ele amou. Como é que Davi estava? No deserto. E ele estava fugindo. E de fato, naquele momento, ele tinha que fugir, porque sua vida estava em risco. Seu filho, seu próprio filho, o caçava tenazmente e queria matá-lo. Você já passou por essa experiência? Eu creio que não. Ninguém de nós aqui talvez tenha passado por essa experiência, fugir do próprio filho. E Davi estava nessa condição. Agora, muita gente foge por menos. Tem muita gente que foge por muito menos. Quantos maridos que já não fugiram de casa? Quantos filhos, quantos jovens que já não fugiram da escola? Quanta gente que já não fugiu de uma responsabilidade? Seu lugar está vago. Deus não colocou ninguém no seu lugar. Você precisa ficar no posto. Não há nada, Deus não te liberou para você fazer o que você quer na vida. Deus te chamou para este lugar, Deus tem uma bênção para você, Deus vai te usar e você precisa sair, largar dessa mágoa e largar desse ressentimento e olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Não tem outro jeito de viver a nossa vida. Você acha que o pastor Bittencourt vai te dar galardão? Não tem galardão nenhum para te dar, não. Nem eu tenho, nem o Arthur tem, aqui ninguém tem. O seu compromisso é com Jesus, é com a palavra de Deus. Não tem outro jeito de viver a vida espiritual, não. E o que é que você vai explicar para Jesus? Jesus, eu estava lá em Utinga, mas tinha uma turma lá que não ia com a minha cara. E Jesus vai dizer para você, e a turma foi com a minha? E alguém cuspiu no seu rosto, como cuspiram no meu? E você levou chicotadas como eu? E você carregou uma cruz como eu, e todos os seus ossos foram expostos como os meus. Você não tem desculpa. Você levante-se hoje à noite, retoma a caminhada, saia dessa letargia em que você está e volte ao primeiro amor, volte a servir a Deus. O compromisso é com Jesus. Aqui não tem ninguém de nós para derramar sangue por você. Quem morreu por você foi Cristo, ressuscitou, e um dia você vai se encontrar com Ele e tomar, oxalá, que seja um encontro de paz, de alegria, e você possa ouvir dele: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É uma vergonha crente que por causa de picuinha, por causa de coisa mesquinha, por causa de pouca coisa, eu não estou fora, não tô, parece criança brincando, criança que é assim quando elas brincam, não brinco mais, aqui não é brincadeira, aqui é vida eterna, aqui são riquezas, tesouros eternos, nós não viemos aqui para brincar,
Nós não fomos chamados para brincar. Glória a Deus, para de fugir e obedeça a palavra de Deus, obedeça o chamado de Deus para a sua vida. Davi não perdeu a paixão, reconheceu que não sentia mais a presença de Deus e a desejou mais do que a sua própria vida. É melhor morrer do que viver uma vida seca, é melhor morrer do que viver uma vida inútil, é melhor morrer do que você ser motivo de alegria para o inferno, é melhor morrer. E Davi diz assim: a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de ti. A fome produz fraqueza, mas a sede produz desespero. Nós podemos ficar muito tempo sem comer, mas nós não aguentamos ficar muito tempo sem beber água. Nós podemos ficar aí mais de 10 dias sem comer, a gente não morre. Mas nós não aguentamos tanto tempo sem tomar água e nós vamos morrer. Então Davi expressa isso: a minha alma tem sede de ti. Do que é que você tem sede? Ah, pastor, não vejo a hora de ser diácono, vai te converter. Não vejo a hora de ser presbítero, vai te converter também. Quem é que precisa de posição, irmão? Quem é que precisa de título? Nós não precisamos disso. Nós precisamos ser servos. Eu tenho certeza, quando você chegar lá no céu, Jesus não vai perguntar para você, ou alguém vai perguntar: estudou hebraico, estudou grego? Tudo isso é importante. Estou dizendo que não é importante, não. Quem é chamado para isso tem que estudar mesmo. Tá? Seus títulos, você foi o quê? Nada disso. A pergunta será: você fez o que eu mandei? Você obedeceu a minha palavra? Essa será a grande pergunta. Nem todos serão chamados para posições. Alguns são. E você para de ter inveja de quem tem uma função na igreja, porque essa turma passa muito mais luta do que você, pode ter certeza. Quanto mais responsabilidade, mais luta vai passar. Fica na miúda aí onde você fica na miúda. E dá glória a Jesus. E você está tendo vida eterna, vai um dia contemplar a face do Senhor e não está sofrendo tanto como os outros, que arcam com uma responsabilidade muito maior. Então eu acho que é uma pobreza quando alguém começa: porque esqueceu de mim, porque teve a consagração, ninguém lembrou do meu nome. E alguém aqui precisa lembrar do seu nome? Aonde você viu isso na Bíblia? Isso é uma miséria. Sabe, quem te conhece é Jesus, e Ele nunca vai esquecer de você, não. Dureza seria se no dia da ressurreição Jesus esquecesse de te chamar lá do túmulo. Aí seria dureza, aí você ia reclamar para o resto da eternidade lá no inferno. Nem se lembrou de mim, mas você nunca será esquecido, porque Ele te chamou, te conhece pelo nome. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 147 que Ele nomeou as estrelas, deu nome a todas elas e chama todas elas pelo seu nome. Ele contou as estrelas e Jesus nunca morreu por estrela, morreu por você, morreu por mim, nunca vai esquecer de nós. Então eu acho que nós precisamos parar com isso. Eu acho essa uma disputa, é uma busca em glória, infrutífera, não leva a nada. E aí nós vamos ver: todo o meu ser anseia por ti, meu corpo, minha alma, meu espírito, a minha mente anseia por ti, o meu coração, o meu intelecto, a minha consciência, tudo anseia por ti. Eu leio muito, eu tenho que ler, faz parte do meu trabalho, do meu ministério. E eu leio muita coisa que não presta, que eu não aconselho vocês lerem, não. E eu leio a literatura de um grupo daqui, de outro ali, eu leio a Bíblia satânica, está lá na minha biblioteca. Até a Bíblia satânica, tudo isso, porque faz parte. Mas do que a minha alma tem sede é de Jesus. Nada sacia minha alma como Jesus sacia, nada sacia. E Davi não perdeu o foco. Eu quero contemplar-te no santuário e ver o teu poder e a tua glória. Porque muitos crentes na luta se distanciam de Deus, ao invés de se aproximarem dele. Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Ninguém fala isso com sabedoria.
porque isso não é uma realidade bíblica. Você nunca terá apoio da Bíblia para dizer isso, que Deus te abandonou. Até quando as coisas dão erradas, não saiu do jeito que você queria, e daí? E daí? A glória de Deus é muito mais importante do que o nosso desejo. A glória de Deus é mais importante do que o conforto humano. A glória de Deus é mais importante do que seu carro, sua casa própria, e até da namorada e do namorado. É a glória de Deus, é mais importante do que isso. Então, que a vontade dele seja feita na nossa vida. Agora veja a expressão de Davi nos versículos de 3 a 6. Ele olha para cima e ele vê a doçura de Deus. Olha o que ele diz: o teu amor é melhor do que a vida. E ele então dá o testemunho dos seus lábios: por isso os meus lábios te exaltarão. Era um momento de queixume, de queixar-se, era um momento de murmurar. Aonde se viu? O Senhor me ungiu através de Samuel, o Senhor me chamou, o Senhor fez isso na minha vida, agora permite que o meu filho me persiga para me matar? Não, ele louva ao Senhor: os meus lábios te exaltarão. Ele não está aqui dizendo os meus lábios murmurarão, os meus lábios te exaltarão. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês, precisa ser dita. Tem crente que só sai da igreja alegre só quando tem fogo na igreja. Não, o culto foi uma benção. Mas se não tiver fogo, sai murmurando. Que culto vazio, que homem vazio, tudo vazio. Eu quero dizer para você que mesmo que você venha num culto onde você não sentiu nada, Deus agiu. Porque Deus sempre age. Deus sempre age. E vai ver que você nem percebeu a obra, a ação de Deus na sua vida naquela noite ou naquele momento, mas Deus agiu em outros, de forma poderosa, de forma maravilhosa. E eu sei que Deus está agindo aqui esta noite. Aleluia. E Ele não age porque tem os seus favoritos, os seus preferidos, os seus queridinhos. Não, Deus não tem. Sabe quem são os queridinhos de Deus? Somos todos nós. É o corpo de Cristo, é a família de Cristo na face da terra, são os seus queridos. Então o salmista diz: veja o seu louvor, enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. O salmo começa árido, começa com terra seca, triste, e de repente Davi está louvando a Deus. Coloca o foco no objeto correto. Se você vem para a igreja e você não coloca no foco correto, você vai ficar revoltado. Davi não estava aqui: como é que vai ficar o meu reino, Senhor? E se o meu filho ganhar essa guerra? E eu vou perder? E tanta coisa? E eu tenho outros filhos? E eu tenho bens? Não, ele nem se lembrou disso. Senhor, eu te louvarei. E eu fico preocupado hoje, eu fico incomodado com uma multidão de gente no Brasil. São milhões e milhões que buscam a igreja para resolver seus problemas, que busca a igreja para barganhar com Deus. Tem até incrédulo que dá o dízimo, achando que Deus vai dar alguma coisa em troca, porque você ouve isso na televisão. Quando você dá o dízimo, Deus é obrigado a responder. Deus não é obrigado a fazer nada, Deus é livre, ninguém o controla. Deus é o Todo-Poderoso, que se assenta no trono, e é Ele quem nos controla. Toda certeza. Glória a Deus. Então nós vamos ver que de repente Ele está louvando. Agora, se você vem à igreja e vê aquela irmã que você não gosta dela, e aquela enxerida já veio, perdeu, aí pronto, você está olhando na direção errada. Você está olhando na direção errada. Agora vem aquele outro. Não dá para viver assim. Você vira refém das pessoas. Você tem que ter a alma livre. Não importa quem está à volta. Por isso que o salmista diz, o mesmo Davi no Salmo 23, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E tem gente, irmão, que a preocupação não é nem com outros, é com um demônio. E fala em demônio o tempo todo no culto. Irmão, o demônio está aí, o demônio já chegou. Irmão, tem os capetas aí, vamos amarrar aquele negócio todo. Irmão, esquece, vamos olhar para Jesus, autor e o consumador da fé, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E você observa a quantidade da satisfação de Davi. Como é que num salmo tão triste como esse de luta, ele diz assim: a minha alma se fartará de tutano e de gordura. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é lauto banquete. Isso é muita comida boa. Tutano e gordura representam partes cobiçadas de um animal.
É como filé mignon. É como picanha. E é coisa boa. Se alguém aqui discordar, é porque é vegetariano. Mas se não for, filé mignon, picanha, tem outras coisas que são gostosas demais. E aqui o salmista pega essa linguagem: a minha alma se fartará de tutano e de gordura, que eram as partes principais, mais gostosas do animal. E pensar que muitos crentes hoje buscam satisfação em tantas coisas, menos em Deus. Tem uma geração de crente hoje, já está no nosso meio, que aprendeu a beber. Estão bebericando. Estão bebericando. E tem uma turma aí que está nessa e vai piorar, porque se tiver o gene do alcoolismo, você vai para, como se diz, vai por água abaixo. Tem outros que estão aprendendo a ir nos barzinhos. Chega sexta-feira à noite, em vez de vir para a igreja, vão para o barzinho e vão bater papo. E estão lá com os ímpios, e ouve uma piadinha imoral, e conta outra, e tudo, e depois vem para a igreja, essa igreja está morta, essa igreja está fria, essa igreja está caída, morto está você. A igreja nunca vai morrer, a igreja é viva, para sempre. Nunca. Tem uma geração de crentes que aprendeu, tem tanta coisa ruim no nosso meio. Você quer ver uma coisa péssima, que é inaceitável no nosso meio? Gente que vai embora antes do culto terminar. Eu não falo quando o culto termina muito tarde, às vezes houve uma operação diferente do Espírito Santo. Eu acho que o pastor até libera: irmão, quem precisar ir embora pode ir, quem quiser ficar mais, fica. Mas tem uma turma que não aguenta ficar, não. Nem terminou o culto, já vai saindo, já vai embora e tudo isso. Irmãos, às vezes eu vou no teatro, ninguém sai antes de terminar, e é uma reverência. É interessante, quando se vai ao cinema, ninguém sai antes do filme terminar. Mas aqui na igreja, não me interessa mais. Isso é desrespeito a Deus. Não é desrespeito ao pastor, não. É desrespeito ao Senhor, porque nós viemos para cultuar Deus. Glória a Deus. E desliga o seu celular. Deus vai falar com você e não é pelo celular. Aí o salmista, e ele então começa: com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. E apesar das perseguições e lutas que ele atravessava, a minha boca vai te louvar. Porque é muito fácil, viu, irmão? Louvar a Deus quando você recebe uma herança. Irmão, eu tenho um testemunho para dar. Nem pode contar a quantia, e você está certo, não conta mesmo não, senão vai ter fila para pedir dinheiro emprestado. É fácil. É fácil você dar testemunho e louvar quando as coisas vão bem. Mas o salmista está louvando na dificuldade. E o próximo passo representa a sua sabedoria. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Versículo 6. E aqui a gente percebe que Davi, ele tem uma história de amor com a cama. Sabia disso? Olha o Salmo 3, versículos 5 e 6. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. E Davi escreveu isso quando fugia de Absalão. Olha o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Tem crente que não consegue descansar. O tempo todo está agitado. Até os cultos são agitados. Ninguém consegue descansar no culto. Vamos lá, galera, vamos lá. Não deixa a peteca cair. Agora é para cá, agora é para lá. Não pode. É uma canseira o culto. Fica de pé, agora senta. Fica de pé de novo, agora senta. Agora vira para cá, agora vira para lá. Agora faz assim, para lá. A turma não consegue mais ficar como Maria aos pés de Jesus, ouvindo. Nós somos chamados para parar e ouvir. Agora nós somos hoje levados por toda essa agitação, e essa agitação entra na nossa forma de cultuar a Deus. Isso não é bom, de maneira alguma. E veja bem, Davi deitava e dormia. Tem tanta gente que não tem paz nem para dormir. Você sabe que nos hospitais, a noite é um período difícil para os pacientes. É o período mais difícil. Porque aí as visitas foram embora, os parentes não vêm, o médico não passa, mas quando amanhece, aí começa a vida em volta da cama outra vez. O médico passa e vai dando informações, e muitas delas são encorajadoras, e as visitas chegam,
Davi sabia descansar. A noite não era para ele um pavor de maneira alguma. Ele aprendeu a descansar em Deus. Tem gente que não descansa. Tem gente que vive inquieto o tempo todo. Como é que eu faço? Isso e aquilo. Vive na ansiedade e isso não é bom de maneira alguma. Por isso que o salmista diz: eu sou qual criança desmamada no colo de Deus, nos braços de Deus. Porque a criança, quando não foi desmamada ainda, ela perturba a mãe, e arranha a mãe, e briga com a mãe, e quer mamar, e puxa o vestido da mãe. Mas a criança desmamada, ela está ali por amor, não está mais interessada, mas é por amor, não é por egoísmo, por interesse próprio. E assim nós devemos estar nos braços de Deus. Senhor, se o Senhor me der algum bem material, glória ao teu nome, o Senhor vai dar mesmo, mas isso não é o mais importante, o Senhor é o mais importante. Eu quero estar nos teus braços, porque o Senhor é o mais importante para mim. Veja as boas lembranças de Davi. Depois de tudo isso, de olhar para dentro de si, de avaliar a sua situação, de meditar e louvar, Davi olha para o passado, nas muitas bênçãos de Deus e se sente encorajado. Porque Deus o protegeu e o livrou. E como pastor, ao matar o gigante, como pastor ele foi protegido, quando ele matou o leão e o urso. E ele, ao matar o gigante, ao fugir de Saul e como rei, Davi chegou a duvidar. E nós vamos encontrar em 1 Samuel 27. Algum dia morrerei pela mão de Saul. Ele chegou a dizer, mas Deus o guardou. E olha o versículo 7, o que ele diz. Porque tu és a minha ajuda, canto de alegria, à sombra das tuas asas. É como se Davi se escondesse atrás de Deus, como uma criança se esconde atrás dos seus pais. É a mesma linguagem de Colossenses capítulo 3, versículo 3. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nos escondemos atrás de Jesus. E outra, se nós formos escondidos em Cristo, em Deus e em Cristo, o inimigo não vai conseguir nos achar. Aqui alguns conhecem a minha sogra. E houve uma época, lá atrás, que a minha sogra comprava chocolate e escondia em casa. E a turma descobria onde estava. Por mais que ela escondesse, a turminha, os meus cunhados, acabavam descobrindo aonde estava o chocolate. Agora, quando Cristo nos esconde, não tem quem nos encontra. O inferno não vai conseguir descobrir aonde nós estamos, porque Cristo esconde muito bem. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso eu tenho certeza que eu vou para o céu, e você precisa ter também. É uma coisa incompreensível, crente. E aí, irmão, você tem certeza da salvação? Irmão, não sei. Jesus disse que aquele que crê nele já passou da morte para a vida e não entrará em condenação. Eu tenho certeza que nós vamos entrar no céu. Tenho certeza. Glória a Deus. Deus é o grande objetivo e referencial de Davi. Olha o que ele diz: a minha alma te segue de perto. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz: a minha alma pega-se a ti. Apegar-se, seguir de perto, é grudar, é juntar-se. Eu estou grudado em Jesus. Como isso é importante. E Davi podia contar com o poder de Deus. E ele diz: a tua destra me sustenta, a tua mão direita, diz a NVI, me sustenta. Destra na Bíblia significa poder. O teu poder me sustenta. E finalmente, Davi olha para o futuro, ele olha adiante. E ele considera o desafio à sua frente, nos versículos de 9 a 11. Olha os seus adversários. O exército, sob o comando de Absalão, atacaria no dia seguinte. E Davi expressa a confiança de que a vitória seria sua, crendo que Deus estava com ele. Alguns de vocês têm desafios pela frente. Deus vai estar com você. A palavra de Deus tem promessa para nós. Sabe, nós não podemos ir para o outro extremo. Achar que Deus não promete mais nada e não cumpre mais nada. Nós não podemos ir para outro extremo e achar que Deus não nos abençoa materialmente. Ela abençoa os seus filhos materialmente, financeiramente também. Nós não podemos ir para outro extremo. Na medida em que combatemos os erros, e o materialismo que se instalou na igreja evangélica, mas também não podemos ir para o outro extremo. E não dizer que Deus não tem preocupação nenhuma conosco em relação a finanças, saúde, não, o nosso bem-estar. Deus tem sim. Agora, eu sei que a palavra de Deus
quando ela é crida e abraçada de forma correta, ela nos dá estrutura para aguentar os trancos da vida. Porque a vida não é só de maravilhas, não. Tem gente que passa pela vida e não sofre. Eu estou cansado de ver isso, vocês já viram. Às vezes tem uma família na igreja que ela nem leva Deus a sério. Ah, crente, está aqui no nosso meio. São carnais. Mas quando chega férias, vai para Orlando, vai para a Europa, tem grana, a família ganha bem. E aí tem outra família na igreja que é dedicada, humilde, consagrada a Deus. É só sofrimento. E eu não sei explicar isso. Eu só posso dizer para você que tem pessoas que vão para o céu de carruagem. Chega lá, desce a carruagem e entra. E tem outros que vão para o céu debaixo de paulada. A vida inteira é um sofrimento. Não foi o caso de Estevão. Quando ele chegou lá no céu, se alguém perguntasse, Estevão, mas tão novo, já chegou? Já cheguei. O que aconteceu? Pedrada. Pedrada para tudo quanto é lado. Mas eu não neguei o Senhor. Esse é o mais importante. É não negar o Senhor. Glória a Deus. E João Batista, quando chegou lá no céu, se alguém perguntasse, João, o que aconteceu? Perdi a cabeça. Mas perdeu a cabeça? Eu perdi a cabeça. Cortaram a minha cabeça. Mas por quê? Por quê, João? Porque falei a verdade. Porque não voltei atrás. Porque não mudei o meu discurso. Porque eu fui fiel. É verdade. E o primo está lá no trono, confirmando tudo. É verdade. Eu até estava lá na terra nessa época. Foi assim mesmo. Ei, João! Glória a Deus! Ei, Jesus maravilhoso! Que nos garante, que nos ama, que está aqui esta noite e que faz o nosso coração transbordar de amor para com Ele. É Ele quem faz isso. Você e eu não conseguimos amar de nós mesmos. É o Espírito Santo quem nos leva a amar a Cristo. Glória a Deus. Então nós vamos ver que Davi expressa a sua confiança em Deus. Ele expressa, né? Que bênção que ele faz isso. E ele sabia que a vitória seria sua, crendo que Deus estava com ele. Olha os versículos 9 e 10. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais, por raposas. O capítulo 18 de 2 Samuel relata a derrota e a morte de Absalão e como seu exército foi derrotado. E aqui, para quem não conhece, a maioria conhece o Absalão, filho de Davi. Ele tinha uma cabeleira muito bonita, né? Ele era uma brasa mora daquela época, que ninguém mais sabe o que é isso, paz e amor. E então, quando ele estava passando a cavalo debaixo de uma árvore, de um carvalho, ele ficou enroscado pelos cabelos, pendurado. E Joabe veio e o atravessou com uma lança, e ele morreu ali. Mas veja o que diz o relato, o capítulo 18 de 2 Samuel. É referente à derrota e à morte de Absalão. Agora, mais ainda, como seu exército foi derrotado. Lá está escrito assim. Capítulo 18, 2 Samuel, versículos de 6 a 8. O exército saiu a campo para enfrentar Israel. E a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais do que a espada. Você entendeu o que eu acabei de ler? Não, você não entendeu, porque eu também não entendi. Porque isso aqui não dá para entender. E eu procurei saber, mas esse texto me intriga, ele me incomoda. Porque aqui diz que a floresta matou mais do que a espada. Então a turma de Absalão que entrou na floresta, morreu por lá, e nós não sabemos como. Como é que eles morreram? Areia movediça? Feras, né? Estraçalharam? Ou eles viraram um contra o outro? Houve a confusão entre eles? Nós não sabemos como essa turma morreu. Quer dizer que o exército de Davi nem precisou matar muito. A floresta sim encarregou disso. E você está aí preocupado, como é que eu vou fazer com aquilo e aquilo outro, e eu não tenho as armas, e eu não tenho como fazer, e como é que eu faço com aquela causa, e como é que eu faço com aquela situação, e o meu filho.
a floresta. Deus prepara uma floresta para os nossos inimigos. A floresta. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo aqui soberania de Deus, poder de Deus, a graça de Deus na vida de Davi. Eu vejo aqui a ação de Deus na vida de Davi. E o que nós viemos fazer aqui essa noite? Viemos porque sabemos que Deus está envolvido conosco e nós estamos envolvidos com Deus. Nós não viemos porque gostamos, nós não viemos apenas porque, sem algum motivo. Nós estamos aqui porque um dia Deus, Ele pegou a gente. Ele nos pegou de uma maneira que nós não conseguimos escapar mais. Não tem como escapar. Jesus é um perigo, sabia disso? Jesus é um tremendo de um sedutor. Se você passar por perto dele, ele te fisga e você não consegue mais viver sem ele, porque eu não consigo, já são mais de 40 anos. Não dá para viver sem Jesus. Não dá. Apesar da luta, tem crente que deixa a igreja, é verdade, e ele passa por um período árido e difícil, e ele às vezes até está numa situação complicada, espiritualmente falando, moralmente falando, mas ele não esquece. E a gente nunca sabe lá na frente, a ficha cai, e as coisas mudam, e ele volta, porque ele nunca deixou de ser do Senhor, apesar da situação. Deus é gracioso, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora a graça de Deus não é licença para pecar. Deus ama tanto, então vamos aprontar. Aí não é conversão, aí você está se enganando, porque quando você percebe que Deus te ama, você vai querer com todo o seu coração amá-lo também, e corresponder ao seu amor. Seria como alguém dizer assim, aquela garota me ama tanto, a minha namorada, que eu posso até traí-la com outras garotas, e ela vai ficar feliz comigo. Não vai não. E assim como Deus nos ama, Ele também espera que correspondamos ao seu amor. Para finalizar, veja os aliados de Davi. A alegria passa a ser a sua aliada. E ele diz no versículo 11, mas o rei se alegrará em Deus. E aí ainda no versículo 11, todos que juram pelo nome do Senhor o louvarão. E ele fala do silêncio dos adversários, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Eu acho muito bonito isso, quando Jesus pergunta para a mulher que foi apanhada de adultério em João capítulo 8, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? E aqui tem muita gente que leva os acusadores para tudo quanto é lugar onde vai. Aonde vai está ouvindo os acusadores. E a pergunta de Jesus é, aonde estão os teus acusadores? Os acusadores já ficaram para trás. Já ficaram para trás. E hoje precisamos ouvir a voz do Espírito que encoraja, que nos admoesta, que pode até nos disciplinar, que corrige a nossa vida, a nossa rota, mas Cristo nos trata com amor. Lembre-se de que Deus nunca está contra nós, sempre a nosso favor. Ainda que você erre, Ele não vai dizer para você, esquece, cai fora. Não, Ele vai pegar na tua orelha, toma vergonha, e endireita os seus passos e vamos em frente. Porque a vida espiritual é como um avião, levantou o voo, não pode parar, se parar cai. Só quando aterrissar. E nós ainda não chegamos no aeroporto de Jerusalém celestial. E o nosso pouso será tranquilo e feliz com Jesus, com toda certeza. Davi começa o salmo na solidão e na aridez e termina louvando a Deus. Embora a batalha ainda não tivesse acontecido, Davi louvava a Deus. Louve a Deus esta noite. Louve a Deus amanhã. Louve a Deus em todo o tempo. Louve ao Senhor em todo o tempo, porque não importa a circunstância, ainda que você ficasse perdido numa ilha, abandonado, comido de bichos, você ainda estaria no lucro, porque nós vamos ressuscitar um dia, com um corpo incorruptível, glorificado, semelhante ao do Senhor. Então, esse negócio, agora doença, agora aquele diagnóstico, agora aquilo, irmão, e se morrer? Eu não aceitei Jesus, não foi para nunca morrer, não sabia que ia morrer. Aliás, eu aceitei Jesus por causa da morte. Por causa da morte. Eu fui evangelizado, eu estava com 19 anos de idade, e eu percebi que a vida ia passar depressa demais.
Aí depois que me evangelizaram, eu fui uma vez à igreja, não quis aceitar Jesus e fui num parque de diversão. E lá eu subi no chapéu mexicano. Vocês sabem o que é? Senta na cadeirinha e vai girando. Nunca passei tanto medo na minha vida. Não era do chapéu mexicano, era de morrer. Se eu morrer, eu vou para o inferno, porque eu não aceitei Jesus ainda. Saí dali e fui correndo para a igreja. Eu quero ter paz no meu coração. Quero ter paz. E Cristo traz esta paz. Deus abençoe você com esta palavra nesta noite, a sua vida, em nome de Jesus. I seek you with all my heart.